Prontinho. Muito bem. Dando continuidade às nossas conversas, né, e discussões e reflexões sobre o trabalho com a leitura na sala de aula, esta semana eu estou pedindo que vocês pensem em como vencer as prováveis dificuldades e os prováveis problemas que o professor normalmente encontra, né, quando ele começa a trabalhar com gêneros textuais variados, né, incluindo o gênero literário, certo? Como vocês trabalharam na semana passada. Então, eu estou pedindo essa semana que vocês tomem como base, né, a tarefa da semana passada, aquela nossa conversa sobre o trabalho com o texto literário, e vou dar a vocês hoje mais alguns exemplos, né, de textos variados. Vou deixar esse material lá na plataforma como material complementar. E aí, o que eu estou pedindo é que vocês, usando um exemplo, que pode ser inclusive aquele que vocês realizaram na atividade da semana passada, tá? Eu pedi na semana passada que vocês criassem uma proposta para o trabalho com um texto qualquer, né? Com um gênero textual qualquer, que vocês escolhessem, que fosse da preferência de vocês, e sugerissem uma maneira de trabalhar esse texto na sala de aula. Vocês podem tomar como base aquela mesma proposta, né? E vocês sabem que toda vez que nós vamos trabalhar leitura, o professor precisa ter no plano de aula dele um campo onde ele esteja mais ou menos preparado para responder ou resolver as dúvidas e as questões que vão surgir, né? Então existem assim alguns pontos, né, básicos que o professor normalmente antecipa quando vai trabalhar com a leitura. Então esta semana eu estou pedindo que vocês façam uma reflexão sobre isso e tomando como base a semana passada ou um outro texto qualquer que vocês escolham, vocês me digam que dificuldades vocês antecipariam para aquela aula e como vocês solucionariam essas dificuldades, certo? Então, uma das dificuldades que surge logo de cara é a dificuldade que o aluno tem em determinar com que tipo de texto ele está lidando. Se é uma narração, se é uma argumentação, se é uma injunção. Então, às vezes, o aluno tem dificuldade de estabelecer o tipo de texto, né, e as características daquele tipo de texto. Porque prestem atenção, se nós conseguimos definir com clareza o tipo de texto que nós estamos trabalhando, nós sabemos, pelos estudos que já fizemos, né, que aquele determinado tipo de texto tem certas características que são muito peculiares a ele. E aí, então, nós podemos trabalhar com essas características. Por exemplo, vamos imaginar que você tivesse uma poesia narrativa, que você tivesse uma prosa narrativa, um texto narrativo. As características de um texto narrativo são aqueles 5 elementos, né? Narrador, enredo, personagem, tempo e espaço. Então, aí, por exemplo, você poderia pedir que o aluno identificasse quem é o narrador. É um personagem ou é o personagem? É um observador? O que é que aquilo significa? Qual é o papel daquele narrador naquele texto? E aí, a partir daí, você começaria, então, a trabalhar com a interpretação do texto. Então, se você fosse o narrador, como você entenderia isso? Então, você pode, dessa forma, conduzir o trabalho de interpretação textual. Se você não quiser, por exemplo, trabalhar com aqueles elementos textuais da nossa pirâmide, certo? Então, você tem várias formas de conduzir cada um caminho que você escolher pode trazer determinados problemas. Então, um deles é
vamos dizer, a determinação, a certeza do tipo de texto com que o aluno está trabalhando. Uma outra dúvida que poderia surgir, um outro problema, um outro obstáculo, se referiria a quê, na opinião de vocês? Que outro tipo de dificuldade vocês acham que poderia surgir num trabalho de leitura? Diga, Manaíra. Talvez a linguagem, se for uma linguagem antiga, Correto. arcaica. Correto. Então, a linguagem, né? Junto com essa linguagem, viria o quê? As dificuldades com o vocabulário, certo? E aí, nós já conversamos sobre isso, o aluno quer entender palavra por palavra. Nem sempre isso é possível, mas a dificuldade com o significado dos vocabulários, dos vocábulos, né, do léxico, seria outra coisa. Outra dificuldade que pode surgir. O tema, professor, por exemplo, às vezes é um tema romântico, o aluno não gosta, ou é um tema de guerra, o aluno não gosta também. Isso. Tá bom. Dentro do tema, certo? Que às vezes o aluno não se associa bem com ele, né? Junto com esse tema, você tem a dificuldade da falta de conhecimento do aluno sobre aquele tema. É por isso que nós, hoje, tentamos ao máximo trabalhar a leitura junto com a interdisciplinariedade, buscando uma intertextualidade, que vocês já sabem o que é. Por quê? Porque se eu consigo trabalhar com interdisciplinariedade, eu posso trabalhar a metodologia da língua portuguesa, de ensinar a língua portuguesa, né? De desenvolver aquela habilidade de leitura, capacidade de leitura, etc., vocabulário, gramática, tudo aquilo que a gente já conversou, e, ao mesmo tempo, o aluno vai se sentir mais familiarizado com aquela leitura, porque o professor de geografia falou nisso ontem. O professor de história trabalhou esse tema na aula passada. Certo? Então, hoje em dia, os livros didáticos, eles procuram sempre trabalhar com textos que estejam antenados com outras disciplinas. É o tal do conceito transversal, né? É o tal do conceito de interdisciplinariedade. Então, você viaja, né, na leitura por várias outras disciplinas. Para os alunos, isso é tranquilo, isso é bom. Para o professor, pode ser que exija um pouco mais de preparo, né? Porque nós muitas vezes não estamos a par de determinados assuntos. Muito bem. Vocês conseguem pensar em alguma outra dificuldade? Uma outra dificuldade que o aluno terá, com certeza, será o contexto cultural da leitura, né? Então, muitas vezes, o aluno não sabe que determinadas coisas significam outras determinadas coisas, porque aquilo está distante do contexto cultural em que ele vive, da realidade dele. Por isso que nós precisamos sempre tentar aquela aproximação
que eu já mencionei anteriormente para vocês, certo? Então, olha, por exemplo, claro que outras coisas podem surgir ao longo da aula, né? O aluno pode ter dificuldade com as estruturas, né, que fazem parte do texto, certo? São estruturas muito complexas, às vezes prolixas demais, né? O vocabulário, que é talvez um pouco antiquado, esse contexto cultural que pode estar longe da realidade que ele conhece, esse conhecimento de mundo, do assunto, do tema. Então, olha, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Ó. Vocês, eu vou mostrar aqui a tela para vocês, tá? E me digam se vocês estão conseguindo ver. Sim, professor. Muito bem. Vocês já ouviram falar em Grande Sertão Veredas, certo? Sim, professor. Muito bem. Esse é um tipo de texto que pode trazer, apesar de um vocabulário bem simples, como vocês podem ver aqui, pode trazer muita dificuldade com relação ao significado, a mensagem que o autor está tentando nos passar, certo? Por quê? Porque essa realidade aqui, ó, normalmente é uma realidade daquelas pessoas do sertão, né? Que vivem no sofrimento, que vivem nas dificuldades do próprio contexto, né, onde eles estão. E, ao mesmo tempo, ele traria aí para vocês uma bagagem enorme de discussão sobre o poder da oração, né? Sobre o poder da reza. Mas, para começar, a dificuldade estaria aqui, né? Qual é a relação entre sertão e veredas? O aluno, muito provavelmente, não sabe o que é vereda. Então, aí seria a primeira dificuldade. Então, nós teríamos que trabalhar aqui esse título com ele, né? Para que ele pudesse entender o título. Porque se ele não conseguir entender esse título, muito provavelmente ele não vai conseguir interpretar o texto de forma correta. Ao mesmo tempo, tá? O contexto do sertão, né? Aquela coisa da seca, da falta de comida, do sofrimento, né? Do sertanejo lá, do Nordeste especialmente, pode não ser algo que o aluno conheça. Ele pode ter ouvido falar, né? O pessoal lá não tem chuva, eles vivem, a seca vive lá o tempo inteiro. Eles não têm o que comer, eles isso e aquilo, certo? Mas pode ser que ele também não saiba. Que tipo de texto é esse aqui, hein, gente? Na opinião de vocês, que tipo de texto é esse aí? É injuntivo? Não, né? É narrativo? Não. É argumentativo? Não. Que tipo de texto é esse aí?
Esse texto aí, ele é um texto descritivo, certo? Ele é um texto descritivo, em linguagem poética, certo? Esse texto aí é uma prosa poética. Então, existe aqui muita linguagem figurada, correto? Então, vai ser necessário você trabalhar com esse tipo de coisa, porque o aluno tem que saber como é que ele vai ler esse texto. Ele também precisa saber que no sertão nordestino, muitas vezes, a única válvula de escape que as pessoas têm é a reza. Então, eles acreditam muito em milagre, por isso que eles rezam para chover o tempo inteiro. Ao mesmo tempo, eles têm que rezar pela alma, porque as pessoas vivem morrendo. Elas morrem e o único conforto que elas têm é a reza. Nós temos um outro texto aqui, chamado Lavoura Arcaica, que é o mesmo tipo de texto, tá? É uma prosa poética, tá? E que fala sobre sofrimento, que fala sobre a renovação pelo sofrimento. Então, sabe aquela coisa de se não for pelo amor, é pela dor? Então, aqui o tema é o sofrimento, como é aqui. Então, aquela coisa da intertextualidade, né, é importante aqui nesse aspecto. Muito bem. E nós temos aqui um outro texto, que também é uma prosa poética, Amor da Terceira Idade. Então, vocês prestem atenção que aqui, nesses 3 textos, não há muito problema com a linguagem, não há problema de vocabulário, certo? Então, o problema aqui são os temas, tá? É o tipo de texto, correto? Então, por exemplo, lá a gente tinha 2 textos descritivos. Aqui, a gente pode pensar em um texto também narrativo, embora ele tenha características de texto descritivo. Muito bem. Então, vejam só. Quando você vai trabalhar com a leitura, como nós já vimos, né, e já conversamos a respeito, você tem que criar essa moldura. E aí você pode tomar metodologicamente vários caminhos para isso. Você pode partir do tipo textual, você pode partir do gênero textual. Então, por exemplo, se você estiver usando uma charge, né, você pode partir do pressuposto que a charge normalmente estabelece uma ironia, uma sátira. Então, olha, essa sátira aí é sobre que problema social? É um problema social? Qual é o problema? Qual é a sátira? Estão fazendo uma sátira a quê? Então, a partir daí, você vai estabelecendo contexto onde o aluno vai poder conseguir entender o vocabulário, por exemplo, dentro desse contexto. Então, ele pode evitar o dicionário, se ele conseguir fazer essa associação. Você pode partir do tema, como nós já vimos. Você pode partir das características do texto. Então, aí você tem várias direções a tomar. Agora, ao mesmo tempo em que você tem várias cartas na manga, você também pode se defrontar com várias dificuldades, que vocês já mencionaram aí algumas, e eu mencionei outras. A pergunta é, na opinião de vocês, como é que o professor pode resolver esses obstáculos? Além de tudo aquilo que nós já falamos,
De que outras formas o professor, na opinião de vocês, pode vencer essas dificuldades que com certeza vão aparecer na leitura? Ou com a leitura? Acho que se, por exemplo, apresentar um filme na sala sobre determinado tema, pode ajudar o aluno a compreender também. Ok. Ou seja, você trazer para a sala uma imagem visual, né? Um visual sobre aquele tema, certo? Não é difícil de fazer isso. E é uma boa ideia. Mas onde é que começa essa vitória sobre as dificuldades, na opinião de vocês? Essa vitória do professor, ela começa lá no plano de ensino, certo? Lá no plano de aula. Por quê? Porque você precisa antecipar essas dificuldades. E para que isso seja possível, o professor precisa planejar a sua leitura, a sua atividade de leitura. E quando se diz planejar, se fala em estruturar essa atividade. É você estabelecer cartas na manga para estas antecipações. Por exemplo, vamos imaginar que você tenha um texto em que apareçam termos do latim, né, de origem latina. Por exemplo, sui generis, sine qua non. Isso, muito provavelmente, os alunos não conhecem. Eles não sabem o significado disso. Então, isso é um ponto de dificuldade na leitura, porque pode atrapalhar a interpretação. Então, lá no seu plano de aula, você tem que ter antecipado isso. Então, essa vitória, né, esse contorno das dificuldades e dos obstáculos, começa lá com as antecipações que o professor faz. Depois, ela está lá dentro da sala de aula, com, nós já falamos aqui, a intertextualidade, então, visuais, né? Filmes, notícias do jornal, certo? Imagens, outros textos, certo? A interdisciplinariedade. Então, olha, vocês viram isso na aula de geografia de ontem. Vocês discutiram isso com o professor de história ontem. Então, essa interdisciplinariedade, essa intertextualidade, também é trunfo na mão do professor. Uma outra coisa que o professor pode fazer é, vamos dizer assim, seccionar o texto. Se o texto for um texto longo, tá? Você sintetiza o texto. Você faz adaptações no texto. Agora, quando você for fazer essas adaptações, você precisa ter cuidado para não eliminar o essencial do texto. Mas você pode cortar partes do texto. Olha, leiam da linha tal à linha tal. Depois da linha tal à linha tal. Então você pode, vamos dizer assim, sintetizar o texto. Um outro trunfo na mão do professor é você estabelecer, como é que eu vou dizer, elementos extra-texto que partam
do conhecimento ou da realidade do aluno. Então, se você tem um aluno que mora, ou que já morou, ou que tem parentes lá no sertão nordestino ou no Nordeste, provavelmente ele terá elementos a acrescentar naquela leitura. E, finalmente, um outro aspecto é você tentar trabalhar com glossários, se você estiver diante de um texto muito complexo, né? Muito difícil. Então, você pode, de antemão, dar um glossário para os seus alunos. Agora, também precisa ter cuidado, porque quando você fizer o glossário, você precisa dar o significado que vai se encaixar no contexto que você está trabalhando daquela leitura. Não pode simplesmente ser sinônimo. Tem que ser um sinônimo adequado, apropriado. E, finalmente, por último, é a sua metodologia de trabalho que vai lhe ajudar. Então, dependendo desse caminho que você decidiu trilhar para trabalhar a leitura, as suas dificuldades aumentarão ou diminuirão. Então, os recursos que você vai utilizar, o tipo de exercício que você vai fazer, certo? Então, aquela coisa de você fazer tirinhas, né? E pedir que o aluno tente montar o texto, aquela coisa de você mostrar, certo? Que aquele tipo de texto serve a determinado fim. Então, essa metodologia de trabalho que você decidiu utilizar, né? Ou trabalhar os elementos textuais, ou trabalhar com as características do tipo de texto, ou do gênero textual, a intertextualidade, a interdisciplinariedade, todas essas armas podem ajudar o professor a vencer, ajudar o aluno, ajudar o professor a ajudar o aluno a vencer essas dificuldades. O único cuidado, ou um dos únicos cuidados que nós precisamos ter, tá? É não ler e interpretar o texto pelos alunos. Nós já falamos sobre isso, lembram? Você tem que deixar o aluno dialogar com o texto. Você pode direcionar esse diálogo, mas você tem que deixar que o aluno faça esse diálogo de acordo com aquilo que ele tem condições de fazer. Isso é importante, tá? Então, você pode usar isso de diversas formas, né? No início, no fim, depois, sei lá. Mas você precisa dar a ele essa oportunidade de dialogar com o texto. Mesmo que você facilite um pouco esse diálogo. O que você não pode é fazer o diálogo pelo aluno. Então, para nós fecharmos, né, esse nosso debate, essas nossas reflexões sobre a leitura, e sobre o uso da leitura como prática social, né, como um agente de letramento, nós estamos pedindo que vocês façam um exercício de reflexão, tá, sobre estas dificuldades e como você acha que você poderia solucioná-las. Você pode fazer de forma genérica primeiro, depois você mostra um exemplo, que não precisa ser desses 2 materiais que eu vou colocar lá na plataforma, tá? Como material complementar. Pode ser um outro tipo de texto que vocês queiram escolher. Pode ser aquele que vocês escolheram para usar na semana passada. Então, você pega aquela mesma ideia toda que você criou e aí você vai dizer, bem, se eu estivesse fazendo um plano de aula para trabalhar com esta leitura numa aula de língua portuguesa, eu anteciparia os problemas assim, assim, assado, e já faria tal coisa para minimizá-los. Então, é essa atividade que eu quero que vocês façam, tá? É como se vocês estivessem
fazendo um plano de aula, tá? Para trabalhar aquela leitura, certo? Então, vocês fizeram na semana passada uma sugestão de trabalho para um determinado texto que vocês escolheram. Agora, eu estou pedindo que vocês incluam lá no plano de aula de vocês, na sugestão de trabalho que vocês fizeram, um campo onde você antecipa alguns problemas e diz como vai resolvê-los. Então, será preciso que vocês mostrem novamente o texto que vocês estão trabalhando. Então, não basta apenas fazer o parágrafo de reflexão ou o texto crítico lá de vocês. É preciso que vocês mostrem o texto. Por quê? Para que eu possa fazer uma associação com essas antecipações que vocês estão me listando. Deu para entender? Deu, professor. Então, olha só. Eu mostrei para vocês aqui essa primeira tela, né? Vou tirá-la e vou mostrar uma segunda, certo? Nesta segunda tela aí, vocês têm textos. Vocês têm textos. Tá dando para ver? Ou precisa aumentar mais? Vocês não precisam ler, tá? Então, vocês têm aqui, olha, diversos tipos de texto em prosa, tá? Então, eu estou dando aqui alguns exemplos para vocês. Primeiro lá, né, de literatura, de poesia, que foi a semana passada. Agora, essa primeira tela que eu mostrei eram prosas poéticas. E aqui vocês têm textos em prosa apenas, tá? Então, tem texto pequeno, tem texto maior, tem diálogos, certo? Com temas sociais ou não, tá? Enfim, tem uma tirinha aqui, uma chargezinha, certo? Diversos contextos, vamos dizer assim, tá? Diversas situações. E aí, então, vocês podem escolher uma dessas, tá? Eu vou colocar lá esses dois textos, essas duas páginas, né? Esses dois arquivos lá na plataforma como material de leitura complementar. Vocês, então, podem escolher entre esses textos que estão aí, ou lá da semana passada, né, que a gente discutiu aqueles dois poemas, certo? Ou qualquer outro texto que vocês tenham preferência, né? Que foi a tarefa da semana passada. Vocês tinham que escolher um gênero textual, né, um texto da preferência de vocês, e aí fazer aquela sugestão de trabalho. Então, vocês fiquem absolutamente à vontade para trabalhar com qualquer um desses textos, para usar o mesmo texto que vocês usaram na semana passada, ou para escolher um outro tipo de texto. Tá certo? Nesta semana, vocês têm tarefa pontuada, correto? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Bem, então, só para nós... Não, professor. Ok, só para nós finalizarmos, então, nós também temos as dificuldades de caráter logístico. Nós também temos aquelas dificuldades de caráter físico. Ou seja, turmas com um número muito grande de alunos,
tá? O que pode tornar a leitura mais difícil, porque cada aluno tem uma velocidade de leitura e de interpretação, e nós precisamos respeitar isso, tá? Então, aí, uma das coisas que você pode fazer é trabalhar em grupos, certo? É fazer simulações, usando os personagens do texto. Mas é uma dificuldade, certo? Se você tem uma turma de 40 alunos, será um pouco mais complicado fazer uma atividade de leitura do que se essa turma tiver apenas 20 alunos. Até na hora de receber o feedback dessa interpretação, dessa leitura, tá? Então, você também tem, vamos dizer assim, um percalço físico, um obstáculo logístico. E aí você precisa ter isso em mente na hora que você faz o seu plano de aula, certo? Então, se vocês não têm nenhuma outra pergunta, nem tem mais nenhuma dúvida, nem nenhum comentário, eu vou disponibilizar o vídeo lá na plataforma, tá? Assim que eu conseguir converter, vou postar esses 2 arquivos lá como material complementar, certo? Para que vocês tenham mais opções de escolha dos textos. Ok? Eu vou tirar aqui, então, a nossa tela. Alguém de vocês, eu vou parar a gravação. Nenhuma dúvida? Nenhuma outra questão? Ok. Então, eu vou interromper aqui a nossa gravação, tá?